Então vamos lá, galerinha. Agora vou fazer um exemplo aqui para vocês de como se monta o gráfico de uma função do segundo grau, tudo bem? Então vamos lá. Ó, eu tenho o seguinte exemplo aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, tudo bem? Então, quando eu tenho uma função do segundo grau, tá? Primeira coisa que eu faço é encontrar as raízes dela, ou seja, eu tenho que pegar a minha função x ao quadrado menos 5x mais 6, e para encontrar a raiz, né, de uma função, o que é que eu faço? Eu igualo a zero, tudo bem? Então, fazendo isso, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do segundo grau. Para achar as raízes de uma equação do segundo grau, eu faço delta e Bhaskara, tudo bem? Então, veja, então delta aqui, ó, é quem? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, verdade? Então, delta vai ser o seguinte, quem é b? B é o valor que acompanha x. O valor que acompanha x é quem? Menos 5, né? Então, eu tenho menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a. É o valor que acompanha o x ao quadrado. Se não aparece aqui, subentende-se que é 1, na verdade, vezes c, que é 6. Tudo bem? C aqui, ó, meu termo independente. Show! Então, vou ter que delta vai ser igual menos 5 ao quadrado é 25. 25 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, eu tenho que delta é igual a 1. Achei o valor de delta. Ou seja, daqui eu já posso garantir o quê? Que eu vou ter uma função com duas raízes reais distintas, na verdade, já que o delta é positivo. Então daí a gente já começa a ter uma ideia de como o gráfico vai se comportar. Beleza? Para encontrar as minhas raízes agora, vou para a Bhaskara, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Então, vou ter o seguinte, que x é igual a menos b. Quem é b? Lembrando sempre que b é o valor que acompanha o x. Então, o b é quem? Menos 5. Então, vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que eu encontrei 1, sobre 2 vezes o valor de a. A, lembrando, é o valor que acompanha x ao quadrado, o valor que acompanha x ao quadrado aqui é 1. Então, vou ter o seguinte, ó, que x vai ser igual menos com menos vai dar mais. Então, 5 fica positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2 vezes 1, 2. Chegando aqui, a gente sabe que nessa parte o x ele tem dois caminhos. Ele tem um caminho positivo, deixa eu fazer bonitinho aqui. Ele tem um caminho positivo, que é o x', e ele tem um caminho negativo, que é o x duas linhas. Não é verdade? Então, eu vou ter o seguinte, ó, o meu caminho positivo é o x', então vou ter 5 mais 1 dividido por 2. Meu caminho negativo, ó, x duas linhas, 5 menos 1 dividido por 2. Tudo bem? Então, vou ter o seguinte aqui, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Achei minha primeira raiz. X duas linhas agora, 5 menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, as raízes da minha equação aqui é quem? 2 e 3. Então, pessoal, agora a gente vai montar o gráfico. É bem interessante que a gente coloque as minhas raízes, tá? 2 e 3, nos valores que eu vou colocar para x. A gente viu que numa função do primeiro grau, nós só precisamos de 2 pontos para montar o gráfico, que é uma reta, na verdade? Como aqui é uma curva, tá? Eu vou precisar de mais pontos. Eu aconselho vocês de colocarem de 4 a 5, 6 pontos mais ou menos, entre 4 e 6 pontos, tudo bem? Eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. É o suficiente para a gente ver como é que se comporta o gráfico de uma função. E também, como eu estava falando, eu aconselho vocês colocarem sempre nos valores de x, né? Os valores das raízes que você encontrou, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, eu estou atribuindo o valor de x sendo igual a zero. Então, x sendo igual a zero, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter 0 ao quadrado menos 5 vezes 0
mais 6. Quanto é que vai dar isso aqui? 0 menos 0 mais 6. Isso aqui vai dar 6 positivo. Tudo bem? Então, quando x for 0, y é 6. Top. Vamos fazer para x igual a 1 agora. Então, eu vou ter o seguinte. 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. 1 ao quadrado dá 1. 5 vezes 1, né? Dá 5. Então, vai ficar 1 menos 5. 1 menos 5 dá menos 4. Menos 4 mais 6 vai dar 2. Ou seja, quando x for 1, y vai ser 2. Tudo bem? X sendo 0, x sendo 2 agora. Então, eu vou ter 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Então, o que é que eu vou ter? 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 5 é 10. 4 menos 10 dá menos 6. Menos 6 mais 6, eu vou ter 0. Ou seja, quando x for 2, y é 0. Tudo bem? Agora, x igual a 3. Então, eu vou ter o quê? 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Então, vamos lá. 3 ao quadrado é quanto? É 9. 5 vezes 3 é 15. Então, eu vou ter 9 menos 15. 9 menos 15 é menos 6. Menos 6 mais 6 também dá 0. Então, quando x for 3, y dá 0. Tudo bem? E para finalizar aqui, ó, x sendo igual a 4. Então, eu vou ter 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 6. O que é que eu vou ter aqui, ó? 4 ao quadrado é 16. E aqui, ó, 5 vezes 4 é 20. 16 menos 20 dá menos 4. Menos 4 mais 6, então vai ser 2. Quando x for 4, y vai ser 2. Então, ó, descobri aí os meus pares ordenados. Agora é só plotar isso aí no meu gráfico, esboçar o meu gráfico. Então, veja. Quando x for 0, ó, y é 6, não é verdade? Então, eu tenho que demarcar aqui no meu gráfico os valores. Só um instantinho. Y, o x, né? É de 0 até 4, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, y vai até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ou menos aí, né? Então, veja. Quando x é 0, y é 6. Ou seja, não tem nenhum ponto, né? Não vai se tocar com x, apenas com y, aonde? No valor de 6. Então, ó, aqui no 6, o ponto vai ficar exatamente em cima do eixo de y. Tudo bem? Primeiro par ordenado. Agora, quando x é 1, y é 2. Então, eu vou aqui, ó, 1 de x, está aqui, com 2 de y. Perdoe, pessoal, se ficar torto. Tudo bem? Esse gráfico, achei o segundo ponto aqui. 1 de x e 2 de y. Tudo bem? Agora, ó, 2 de x com 0 de y. Ou seja, o gráfico ele não vai ter ponto, né, com y, porque y é 0, vai ser onde? Vai ser apenas em x, exatamente no valor 2. Então, o ponto, ó, vai vir exatamente aqui no valor 2 de y. Tudo bem? Agora aqui, ó, 3 de x, 0 de y, também, né, pessoal? A mesma coisa, o gráfico não vai ter ponto com y nesse par ordenado, apenas com x exatamente no ponto 3. Então, ó, eu tenho outro ponto aqui. Tudo bem? Exatamente em cima do 3 de x. E finalizando, ó, 4 de x com 2 de y. Eu vou ter, ó, 4 de x com 2 de y. Aqui, ó, 4 de x. Deixa eu colocar os valores aqui para vocês observarem melhor. Com 2 de y. Tudo bem? Coloquei aí, ó, meus pontos. Agora eu vou ligar eles para saber como é que o gráfico vai se comportar. Então, ó, eu vejo que eu tenho um ponto assim, né? Vou tentar fazer um gráfico bonitinho aqui para vocês. Tá aí, pessoal, o meu gráfico não ficou lindo, né? Mas espero que tenha dado para perceber, né? Tá aqui, ó,
Ele vai do C, vai descendo até temos a minha parábola. Observando o meu gráfico, a gente pode tirar algumas conclusões, né, pessoal? O que a gente viu? Que o gráfico ele tocou em x aonde? Exatamente nos valores das minhas raízes, que é quem? 2 e 3. Por isso aqui o y for 0. Tá vendo? O gráfico tocou em x exatamente nos valores das minhas raízes que eu encontrei. X igual a 2 e x igual a 3. Tudo bem? Outra coisa, a gente viu que o gráfico toca no eixo y exatamente no valor de c. Na minha lei de formação, c é quem? 6. Então, eu percebo que o gráfico ele tocou o eixo de y exatamente aonde? No valor de c, que é 6. Outra coisa que eu observei, pessoal, se eu esticar esse gráfico aqui, tá? Essa ponta desse gráfico, se eu esticar isso aí, o gráfico ele toca em x, em y, melhor falando, aonde? Na parte, ele toca em y de forma descendente, ou seja, decrescente. Ele está caindo, né? Ele está caindo enquanto ele passa por y. O que é que isso significa? Que o b é menor que 0. Eu posso perceber isso aqui, ó. B é menos 5, tá vendo? Então, ó, o gráfico passou por y de forma decrescente. Tudo bem? Então, é um resuminho aqui, basicamente, olhando esse exemplo de tudo que a gente viu na nossa aula.